Pintou notificação. Bora conhecer mais sobre o Rony? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossaro. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Tá no ar mais uma edição do Além do Bid, nosso quadro para apresentar com detalhes as contratações recém-chegadas ao Atlético e hoje para falar do cara que chegou chegando, do Rony, atacante que desde que chegou marcou gol em todos os jogos que ele começou, né? Na estreia lá, jogou alguns minutos contra o Tombense e não marcou, mas depois em todos os jogos que foi titular ele marcou gols, começou muito bem e a gente vai conhecer aí toda a trajetória do paraense Rony, beleza? Antes da gente começar o conteúdo, aquela moral de sempre, se inscreva no canal se não for inscrito, deixa o like nesse conteúdo e bora começar a resenha, lembrando que esse conteúdo, assim como todos os outros aqui do canal, é também um oferecimento de açaí, porque a bola já está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que ver o seu time vencer é economizar nas suas compras. E no Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com variedade, qualidade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá então conhecer a trajetória do Ronielson da Silva Barbosa. O Rony, 29 anos, ele é paraense. O Rony nasceu, gente, numa zona rural chamada Vila Quadros, do município de Magalhães Barata, que fica a mais de 150 quilômetros de Belém, a capital do Pará. E Magalhães Barata tem menos de 10 mil habitantes. E ele nem nasceu na zona urbana da cidade, e sim na Vila Quadros, né, região rural ali do município de Magalhães Barata. Como vocês devem imaginar, pessoal, o Rony não teve uma infância fácil, né? A Vila Quadros é um local muito humilde, de famílias muito humildes, né? Que sobrevivem com base na plantação de mandioca. E o Rony não teve o pai biológico durante a infância dele. O Robson, o irmão dele, foi quem fez esse papel ali. A gente achou uma reportagem muito legal da TV Liberal, que é afiliada da Globo lá no Pará, lá de Belém, mostrando uma visita do Rony à Vila Quadros depois que ele já tinha iniciado a trajetória dele no futebol fora do Pará. Ele estava inclusive na base do nosso rival, na base do Cruzeiro, quando fez essa visita ao local de infância. Vamos ver um trechinho dessa reportagem porque é muito legal para ter uma ideia de como que era o cenário por lá. De férias, Rony veio até a Vila Quadros, localidade que fica a 13 quilômetros antes do município de Magalhães Barata, 150 quilômetros longe da capital Belém. Foi aqui que ele nasceu e neste campo deu os primeiros chutes. Aos 20 anos, Rony ajuda a família a construir sonhos maiores. Nossa casa era como assim, de barro, normal, simples. Aí quando foi esse tempo agora a gente começou a dar uma crescida, meu irmão quebrou a casa velha, construiu a dele lá, aí a gente passou a morar ali, minha mãe. Aí a gente foi, graças a Deus, foi crescendo, né? Meu irmão foi organizando tudo e desde criança ele praticamente era o chefe da família. Nossa vida foi bem complicada. As pessoas vivem de roça. Como pode ver, era plantação de roça, ali, para ir, para trás. De volta à Vila Quadros, foi hora de visitar toda a família. E é grande, viu? Rony tem que ir de casa em casa para falar com todos. A casa da tia Ana Lúcia, um abraço apertado, gostoso, de quem vê cheia de felicidade o que Rony vive hoje. O pai dele foi embora, né? Ficou com a mãe dele. A mãe dele arrumou um homem, foi embora. Eles ficaram com a avó dele, mamãe morreu. Aí eles ficaram com meu pai que criou eles. Foi no Pará mesmo que o Rony iniciou a trajetória dele no futebol, mas não era nada simples naquela época, né? Aos 17 anos, o Rony tentando crescer ali nas categorias de base do Remo, mas ele precisava trabalhar para ajudar no sustento de casa. Então ele foi mototaxista, foi pedreiro, foi auxiliar mecânico e depois as coisas começaram a melhorar. Em 2014, ele teve a primeira oportunidade no time principal do Remo e o Roberto Fernandes era o treinador do Remo naquele momento e foi quem alçou o Rony ao time principal e conversou com a gente, né, sobre esse início de trajetória do Rony ainda no futebol paraense, destacando que o Rony já tinha um apreço por jogos grandes lá no início da carreira. Vamos ver então o que disse o Roberto Fernandes. Então, em 2014, eu cheguei para dirigir o Remo num momento assim pouco turbulento, que o Remo estava acho que 6 anos sem conquistar o título.
e uma pressão muito grande da torcida. E nessa ocasião, na categoria de base, alguns atletas estavam ascendendo ao profissional, atletas com bastante potencial, e um deles foi o Rony, né? Um garoto absolutamente dedicado, e chamava a atenção desde aquela época a sua velocidade, né, e objetividade, e o 1 contra 1 dele. Era um garoto realmente destemido, jogava clássico, jogava jogos de repercussão grande no estado, com muita personalidade, né? E logo ele se tornou titular absoluto da equipe, aonde na sequência a gente acabou sagrando campeão lá no estado do Pará. E era um garoto com muita sede de vencer, com muita fome de vencer, né? Se dedicava demais aos treinamentos, né? Era um atleta que, mesmo jovem, entendia o processo de trabalho para poder chegar no jogo e bem. Olha, o Rony, ele nunca perdeu, né? Aquele espírito alegre daquele moleque que à tarde sai de casa para ir jogar bola com os amigos no campo de bairro, né? Então essa é a cara do Rony, né? Por isso que ele consegue levar essa alegria para dentro do campo. É um menino extremamente humilde, é um cara brincalhão, é um cara muito parceiro, muito leal aos seus amigos, aos seus colegas de profissão, né? Ele sempre foi um cara muito querido, ele sempre teve aquele perfil da galera abraçar ele, sabe? Porque ele realmente tem esse espírito, né? Vamos dizer assim, de moleque, né? No bom sentido, né? Aquele moleque que está saindo para jogar bola com os amigos, né? E de repente ele está indo para um clássico, né? Um clássico maior mineiro, né? Valendo uma taça, valendo um título. Mas ele consegue manter esse espírito com ele, né? De sempre ser um cara muito, muito espirituoso, um cara que carrega com ele essa coisa de ser um garoto do bem. O Rony, ele sempre teve essa versatilidade, né? Na época, bem no seu início de carreira, como eu falei, ali na transição de profissional, de base para profissional, a gente utilizava ele mais na beirada pela velocidade e o confronto que ele tinha. Mas já naquela época ele jogava tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? E como a gente tinha jogadores de referência, ele nunca foi testado nessa função. Mas não é surpresa dele também dominar, né, jogar um pouco mais centralizado pela sua versatilidade. O Rony ele cresce em jogos importantes, né? Ele é um menino que tem uma estrela realmente diferente, né, para jogos grandes, para clássicos, né, para jogos decisivos. Então, por exemplo, no primeiro jogo da final, a gente tinha tido na final do turno um jogo muito conturbado, onde houveram muitos cartões amarelos e expulsões. Pois bem, a gente foi para o primeiro jogo da final com 5 garotos da base. E o que todo mundo imaginava era que o Paysandu ia vencer o primeiro jogo de goleada e administrar o segundo. E aconteceu exatamente o contrário. O Remo vence o primeiro jogo da final com 5 garotos da base jogando como titular. E desses 5, o que tinha mais consistência, o que vinha atuando mais vezes como titular era o Rony. Então, teve uma atuação assim, impecável, né, e contribuiu muito para que a gente tivesse aberto uma vantagem muito importante no primeiro jogo, para que no segundo a gente administrasse e conseguisse conquistar o título.
Esse clássico que o Roberto Fernandes cita foi uma vitória do Remo sobre o Paysandu por 4-1, jogo que o Rony jogou muito bem, deu assistência, foi um dos destaques daquele jogo. O Remo acabou perdendo o jogo da volta por 2-0, mas foi campeão naquele ano em cima do Paysandu. A gente sabe que a rivalidade por lá é muito grande. E o Roberto Fernandes foi o responsável pelo passo seguinte na carreira do Rony, que foi a indicação do atleta para um ex-dirigente do nosso rival, do Cruzeiro. Olha só que história curiosa. Eu vou te revelar uma coisa aqui, que eu espero que o programa é voltado, acredito que para o Atlético, mas que o torcedor do Atlético não vá pegar birra comigo. Mas eu vou te contar um fato. Quando eu saí do Remo, eu tenho alguns amigos em Belo Horizonte e eu fui jogar por outra equipe em Belo Horizonte e, na ocasião, eu saí para almoçar com um desses amigos meus e quem foi almoçar também foi um dirigente do Cruzeiro, né, da base do Cruzeiro. Hoje esse dirigente tem clubes em Portugal, vocês devem saber de quem eu estou falando. E naquela ocasião eu disse, olha, tem um garoto lá no Remo, ele é do profissional, mas tem idade para a base, não perca tempo. Vá buscar esse jogador, contrate ele, porque esse menino tem um futuro espetacular. E assim se fez. Eu não voltei nunca mais a conversar com essa pessoa, né? Não participei de nada depois disso aí. E o que eu vi depois foi a notícia de que realmente o Cruzeiro tinha contratado o Rony, né? E ele ficou um tempo na base, porque ele tinha idade, né, para a base do Cruzeiro. Depois o Cruzeiro começou a emprestar ele e ele seguiu a sua caminhada e hoje está aí, né, como um dos jogadores para reforçar o Galo na temporada. No rival, o Rony não jogou muito, jogou só pelo Sub-20 e depois acabou emprestado ao Náutico. E lá ele foi muito bem. A temporada 2016 do Rony no Náutico é muito boa, ele faz 14 gols, dá 5 assistências, disputa 51 jogos pelo Náutico e, de fato, dá um passo importante na carreira com uma ajuda especial do Cook. O Cook é um dos grandes ídolos aí da história do Náutico, ex-atacante, trabalhava na comissão técnica naquele momento do time do Recife e ajudou o Rony com várias dicas ali, né, especialmente sobre finalizações, e ele também falou com a gente. Vamos ver então o depoimento do Cook. O Rony chega aqui em 2016, né? Ele vindo até do próprio rival aí, né? O Rony é uma cria do Remo, né? Ele vai para o Cruzeiro e vem emprestado aqui para o Náutico. E eu via nele um potencial muito grande, pois ele tinha uma boa velocidade, né? Uma velocidade muito grande, né? A finalização dele ainda não era tão boa, né? Mas ele tinha um potencial muito grande para desenvolver, né? Então eu vi isso nele, né? E em várias conversas a gente falando, coloquei exemplos para ele, mostrava às vezes imagens, né? Do que ele poderia fazer, do que ele poderia melhorar para crescer na profissão, né? E graças a Deus um cara assim que sempre escutou, muito trabalhador, né? E como eu sempre digo, o mérito todo é dele, né? Todo é dele porque ele trabalhou, escutou e colocou em prática dentro do campo. Claro que a gente, nas conversas, principalmente com o jogador, você, como jogou, claro que você nunca pode... é um exemplo que eu tenho comigo. Você nunca pode se colocar acima do jogador. Por exemplo, dizer, no meu tempo eu fazia. Né? Não, no meu tempo eu também errava gol, eu errei com 6 goleiros, então tudo isso eu dava de exemplo para ele. Então, claro que você falava, ali fora eu tenho tempo para decidir, né? Eu tenho tempo para decidir, olhar, eu paro a imagem, né? Eu vejo onde eu posso colocar a bola e entendo que o jogador, como também estive dentro de campo, ele tem frações de segundo para decidir. Então, em determinados locais de campo, onde a bola sobra para você, dentro da área, é claro, você é um caminho mais fácil, né, para você fazer o gol, onde você colocar ela, um chute cruzado, né, uma chapa, né, tudo isso que você tira do alcance do goleiro, tudo isso foram dicas, né, dicas importantes no qual ele levou, mas sempre digo, o mérito, né, sempre foi do Rony, muito trabalhador, né, então o Vinícius na época também
estava aqui comigo, o Vina, né? Então eles jogaram juntos e a gente fazia muito esse trabalho. De finalização pós-treino e também durante os treinos, né? Os treinadores, eles davam liberdade para você falar e no caso cobrar, né? Cobrar sempre uma melhora do jogador. Rapaz, para mim é gratificante. É gratificante, né? Porque ver que ele colocou todo aquele potencial dele em prática, né? De trabalho, claro, tudo isso ele também passa muito pelo dia a dia do jogador trabalhar, do querer, né? Do escutar os treinadores que ele teve também ao longo da sua carreira, até no Atlético Paranaense ali, antes de chegar no Palmeiras, ele foi campeão da Copa do Brasil, foi deslocado para outra posição e já estava preparado. Através do trabalho, né, que desenvolveram com ele também, o Rony já estava preparado para jogar ali pelo meio, né, onde antes, né, nos esquemas 4-4-2, jogava-se com 2 jogadores de velocidade na frente, né, e ele, por esse potencial dele com a velocidade, e foi aprimorando essa questão da finalização ao longo da carreira, ele não teve dificuldades em se tornar um vencedor na equipe do Palmeiras, né? E eu fico assim muito muito feliz, né, pelo crescimento e pela evolução do jogador. Cara, a questão de história assim eu não tenho, porque eu sou devagar mesmo, a questão de lembrança de histórias, mas ele sempre foi assim, foi sempre desse jeito simples, né? O jogador, ele veio, no caso lá de baixo, trabalhou, cresceu, e a questão da humildade, né, ele nunca deixou de ter, é como a gente falava na antiga, né, não deixou o sucesso subir para a cabeça, né? Eu acho que isso que é importante, né? Ele sempre tratou as pessoas bem aqui no clube, né? Era um jogador muito querido aqui dentro também, aqui dentro do Clube Náutico Capibaribe, né? Todas as pessoas, desde do porteiro lá na frente, que gostavam dele, né? Então, eu acho que é isso. Ele é esse guri, assim, hoje ele atingiu uma vaga assim no estrelato de jogador de um grande clube, né? Passou no Atlético Paranaense, passou no Palmeiras, hoje está no Atlético, né? Mas nunca perdeu a humildade e nunca esqueceu as raízes, pelo que vejo também nas matérias. Creio que o que a torcida do Atlético pode esperar do Rony ver é muita dedicação. Muita dedicação, um cara que você vê não tem aquele bola perdida, um cara que acredita sempre, né? E o importante é que ele queira algo a mais na sua carreira, crescer mais ainda, né? Então eu acho que isso já é um grande passo, né? E o dia a dia, né? O dia a dia, o trabalho que vão assim fazer o Rony um vencedor e colocar seu nome também na história do Atlético Mineiro. Pequena pausa nesse Além do Bid para o recado dos nossos parceiros de sempre aqui no canal do Frossar. Primeiro, o recado da KTO. Se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br, o QR Code está aparecendo na sua tela, e divirta-se com responsabilidade. Tem chance extra, tem odão, tem ganho antecipado, tem muita coisa legal. Na KTO, as melhores odds do mercado. Lembrando que é proibido para menores de 18 anos. E, por favor, gente, coloca aquele dinheiro que não vai fazer falta. É o que está sobrando, é para brincar, é entretenimento. Combinado? Recado também da Confiax, que você sabe que tem de tudo, meu amigo. Tem plano de saúde, tem seguro de vida, tem seguro para o seu carro e para a sua moto. E agora a gente vai dar um toque aqui para você que está pensando aí de repente em trocar de carro, né? Cara, tem a baita opção do consórcio da Confiax. São parcelas a partir de R$ 374 mensais. Você não vai ter juros abusivos e vai ter uma consultoria especializada da Confiax para ver se o consórcio é o melhor negócio para você, beleza? O QR Code está aparecendo aí na tela. Vai na minha, entre em contato, você vai ser muitíssimo bem atendido e quem sabe atualizar aí o seu possante, beleza? Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Depois da temporada de destaque pelo Náutico, o Rony chama a atenção do futebol japonês e vai jogar no Albirex Niigata do Japão em 2017, cedido pelo Cruzeiro, né? O Rony disputa 36 jogos por lá, faz 8 gols, tem uma temporada interessante, mas tem alguns perrengues também. Jogador brasileiro que vai jogar do outro lado do mundo, vocês sabem que sempre tem umas histórias legais ali de perrengues, e nada melhor do que ouvir alguém que esteve ao lado do Rony no Japão para falar sobre isso. A gente conversou com o Thiago Galhardo, né, atacante hoje do Santa Cruz, que jogou com o Rony lá no
no Albirex em 2017. Conta pra gente uns causos ali, umas histórias do Rony lá no futebol japonês. Cara, o Rony era uma pessoa muito difícil, hein? Cara, ele é um bicho do mato. Agora eu acho que ele tá melhor, assim. A gente tem conversado quando se encontra para jogar. E na época foi bem difícil a adaptação dele. É um moleque que dentro de campo é fácil, né? Tem uma alegria nas pernas e a evolução dele nesses últimos anos é absurda, assim. Mas lá era eu, ele e Jean Patrick, nós sempre nos encontrávamos para poder ter aquela resenha brasileira, e ele já com a esposa dele e tudo, o Jean Patrick, e eu com a minha ex-esposa na época, e nós tentávamos sempre ter esse convívio. Íamos para o treino, chegava lá, sentava sempre perto para poder conversar e ficava, né? Até porque a gente não entendia muito japonês, na verdade nada, então a gente tinha essa aproximação aí bem legal. Cara, a neve, né? A neve, assim, chegar lá, pô, treinar na neve era bem, bem sinistro, assim, por mais que a gente ia para um lugar fechado, né? Para um sintético, era muito frio, cara, muito frio. Aí eu lembro que nós viajamos para Taiwan para poder fazer a pré-temporada, passamos lá quase 3 semanas, e aí nós voltamos. E aí a gente tava pegando fim ali daquele inverno ali, de chuva e tudo, frio. Foi um pouco tenso, assim. Aí nós treinávamos, na verdade, tudo de luva, casaco, só com o olhinho, assim. Rony lembra bem, era eu, ele e o Jean Patrick sempre da mesma forma, cara. Pegava lá 2 calças, era calça térmica ao invés de bermuda. Sofreu um pouquinho, mas nada demais. A adaptação da comida eu acabei me adaptando melhor. O Rony sofria, né? Porque eu não tinha o açaí dele lá, que ele tanto ama, né? Lá de Belém. Mas dava pra se virar bem legal. Cara, na verdade, só eu vou com ele lá que tudo ele perguntava o que os caras estavam falando, né? Eles falavam inglês, falavam japonês, eu que acabava entendendo um pouco mais. E a dificuldade dele de dirigir, né? Que lá era mão contrária, né? Então é igual mão inglesa, então ele tinha muita dificuldade. Eu nem lembro se, na verdade, eu acho que ele nem conseguiu tirar a carteira. Eu lembro que ele foi reprovado algumas vezes. E se eu não me engano, ele nem conseguiu tirar a carteira. Ele sempre ia com o Isaac, que era nosso tradutor, para os treinos. E aí eu zoava muito ele e o Jean Patrick. O Jean Patrick demorou umas 3 vezes, conseguiu tirar. Mas eu acho que ele nem conseguiu tirar. E se conseguiu, ele demorou também um pouco aí para poder tirar a carteira. Então, sim, nós éramos os titulares absolutos. Eu camisa 10, ele camisa 7. Ele era o ponta, eu jogava de 10 lá, né? Mudei bastante aí dentro das características e dentro do tempo. Graças a Deus conseguimos os dois chegar à seleção brasileira por méritos, passar por grandes clubes, ter uma carreira muito bonita. Fico feliz assim de poder ter começado lá atrás todo esse projeto e ele ter feito parte disso, e eu acho que da parte da vida dele também. Cara, eu dei algumas assistências para ele lá que ele não concluiu o gol, hein? Que deixou, acho que ele estava numa fase de maturação. Eu lembro muito bem no retorno dele que teve aquele imbróglio entre Botafogo e Atlético Paranaense. E logo depois eu mandei mensagem para ele. E eu lembro muito que ele queria muito ter ido para o Botafogo, mas olha como é que Deus faz as coisas e a gente nem percebe, né? Então ele foi para o Atlético Paranaense, teve um ano incrível, o ano de 2019, assim, batendo campeão da Copa do Brasil com gol, e faz depois o contrato ali no Palmeiras, até agora poder chegar no Galo, e já chegou mostrando para que veio, né? Ah, cara, eu acho que ele era muito novo, né? O Rony é 95, ele tinha 22 anos. Eu acho que a idade, a maturação de nós atletas facilita com que nós tenhamos entendimento não só da parte técnica, física, mas eu acho que mental. Eu acho que isso tudo adapta muito, muito mais fácil, você tem entendimento do que você tem um déficit talvez maior para poder fazer. Não estou falando aqui que ele era um mau finalizador, estou falando que o goleiro pegava na trave, para fora, enfim. Mas eu acho que assim como eu tive uma evolução muito grande, eu acho que ele também. E a gente, pelo menos eu, né, sempre que pude, eu trabalhava as valências que eu tinha um pouco mais de dificuldade. Até um detalhe muito grande, o professor, esqueci o nome dele agora, ele é o brasileiro naturalizado japonês, ele é o maior artilheiro da seleção japonesa, inclusive. Ele que me ensinou, na teoria, a cabecear. Eu era o cara que batia, por ser camisa 10, eu batia todas as bolas paradas. E quando eu cheguei, ele colocou o Rony para bater as bolas paradas e eu fui para a área. E ele começou a fazer 10, 15 bolas todo cruzadas ali, né, para poder fazer o treinamento. Então, sou muito grato a ele por isso. Acho que ali começou todo um trabalho ali, começava a ter um centroavante sem nós sabermos, e se não fosse isso, eu acredito que o Rony fez o mesmo. Ele evoluiu muito, virou um grande matador, né, artilheiro. Não é à toa que ele é o maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, e mal chegou no Atlético e já tem mostrado para que veio. Passada essa temporada no futebol japonês, o Rony se envolve numa negociação complexa e
confusa, vamos dizer assim, na volta dele ao futebol brasileiro. Ele chegou a acertar tudo para jogar no Botafogo. Ele ia para o Rio de Janeiro, chegou a escolher apartamento para morar no Rio naquele momento, e aí depois a negociação acaba não dando certo, né? O Botafogo não se acerta com o Cruzeiro. Tinha uma questão também jurídica envolvendo a saída do Rony lá do Japão, e ele acaba fechando com o Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense a gente já lembra muito bem que ele é peça importantíssima em títulos, inclusive, Sul-Americana, Copa do Brasil, tem uma passagem muito interessante por lá, e a gente ouviu um setorista do Furacão na época que o Rony era jogador e um dos destaques do Furacão, né? O Robson De Lazari, hoje ele é comentarista lá em Curitiba, mas foi setorista do Atlético Paranaense nessa época do Rony, e lembra com detalhes de tudo que aconteceu. Vamos ver o depoimento do Robson, porque também é muito esclarecedor. Um abraço, amigos do canal do Frossar, um prazer falar com vocês. Meu nome é Robson De Lazari, sou atualmente comentarista da Rádio Transamérica e como repórter acompanhei toda a passagem, todo o período do Rony no Atlético Paranaense entre 2018 e 2019. Para relembrar bem aquela passagem, a gente tem que contextualizar ali o momento. O Rony tinha saído lá do Japão num litígio jurídico. E aí o time que ele tinha contrato lá no Japão entrou na FIFA e a contratação dele por clubes brasileiros virou uma aposta muito duvidosa juridicamente. Ele chegou a ser anunciado oficialmente pelo Botafogo, isso aí até quando ele chegou no CT do Caju para defender o Atlético Paranaense, isso aí foi meio que motivo assim de uma coisa meio inusitada, alguns torcedores fazendo piada, dizendo que o Atlético Paranaense estava correndo muito risco em contratar esse jogador, porque o Botafogo no meio do caminho desistiu porque tinha um problemaço ali jurídico para resolver lá com o clube japonês, né, que tinha entrado na FIFA contra o Rony por conta dele ter saído lá, segundo os japoneses, de uma maneira não correta naquela oportunidade. O Atlético Paranaense comprou a briga, botou o Rony para treinar, demorou muito mais do que o clube imaginava para ele ficar à disposição, ficou à disposição só durante o segundo semestre de 2018, e aí coincidiu com o momento em que o Thiago Nunes tinha assumido como treinador no meio de 2018, naquela parada para a Copa do Mundo, tinha substituído o Fernando Diniz, e o time que estava em penúltimo lugar do Brasileirão tinha decolado durante o segundo semestre de 2018. Então, naquele momento, o Rony não entrou como titular absoluto. Eu lembro de entrevistas do Thiago Nunes dizendo que naquele momento, pelo tempo que ele ficou parado, até ele estava atrás dos outros jogadores, mas em 2018 ele já foi uma arma muito importante na reta final do Brasileirão. Da penúltima colocação, o rubro-negro paranaense terminou o Brasileirão em 7º lugar. E no título da Copa Sul-Americana, no primeiro jogo, por exemplo, da semifinal contra o Fluminense, ele entrou, o Rony, no segundo tempo e marcou o segundo gol, que ampliou-lhe a vantagem para 2-0. O Atlético depois venceu de novo o Fluminense no Maracanã na semifinal e aí conquistou o título contra o Júnior de Barranquilla. Bom, lá veio 2019, aí o Rony se firmou como titular absoluto do time. Era uma época em que o Atlético Paranaense não utilizava os principais jogadores no estadual, depois isso acabou mudando com o passar dos anos, mas lá em 2019 não usou. Então teve um período bem grande de treinos, disputou a Recopa contra o River Plate, ganhou o jogo em Curitiba, o Rony fez a jogada para o gol do Marco Ruben, mas perdeu lá em Buenos Aires. Veio a Libertadores, o Atlético se classificou no grupo dele e o Rony sempre como titular, a trinca ofensiva normalmente daquela temporada, tinha o Rony pela esquerda, o Marco Ruben como centroavante e o Nicão pela direita. E o time foi assim, trazendo coisas importantes. Conquistou aquela taça que nem existe mais, né, a Taça Suruga, que na época ela já tinha outro nome. O Atlético, como campeão da Sul-Americana, foi lá jogar com o time japonês e venceu. E foi avançando principalmente na Copa do Brasil. Na Libertadores acabou caindo contra o Boca nas oitavas de final. Mas foi avançando na Copa do Brasil e o Rony foi um dos principais jogadores daquela única conquista do Atlético Paranaense na Copa do Brasil, inclusive marcando o gol do título lá em 2019 no Beira-Rio contra o Internacional. Então, foi um jogador que passou 1 ano e meio aproximadamente no Atlético Paranaense, mas deixou um grande resultado esportivo, com conquistas importantes e sendo protagonista,
e deixou também um valor ali financeiro muito grande com a venda do Palmeiras, já que ele chegou de graça, né, nesse litígio jurídico que ele tinha com o time japonês, e foi vendido aproximadamente por 6 milhões de euros, algo nesse sentido, e o Atlético ainda reteve um percentual que deve estar recebendo até nessa venda aí do Palmeiras pro Atlético Mineiro. Depois teve problema também com a questão da FIFA, teve que pagar uma multa, mas que ficou bem abaixo do valor da venda que o Rony teve por aquela chegada dele em 2018 ter sido juridicamente bem discutível, digamos assim. Então foi assim, a passagem do Rony aqui em Curitiba, no Furacão, com pelo menos 2 taças importantíssimas na história do clube, ajudou muito na Sul-Americana de 2018, e ajudou mais ainda como titular absoluto na Copa do Brasil de 2019. Um abraço a todos vocês aí do canal do Frossari. Depois do destaque em Curitiba, a gente sabe, o Rony vai para o Palmeiras, onde tem também uma passagem de muito sucesso, é o maior artilheiro do clube paulista na Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro, ganha Copa do Brasil, uma relação de amor e ódio ali, né, do torcedor do Palmeiras com o Rony. Quem explica essa relação bipolar, vamos dizer assim, do torcedor palmeirense com o Rony e a passagem dele por lá é o Gabriel Amorim, do Pó de Porco, que também nos deu um depoimento muito interessante. Eu sou o Gabriel Amorim, do Pó de Porco. Vim falar aqui um pouco sobre a história do Rony no Palmeiras. Vou tentar fazer um breve resumo, embora não seja difícil ser tão breve assim, porque a história do Rony no Palmeiras foi muito grande, né? Mas voltando desde o começo, né, da história dele no clube, o Rony demorou demais para engrenar com a camisa do Palmeiras. Muitos torcedores já colocavam o investimento já como perdido, né? O Palmeiras não gastou pouco dinheiro por 50% do Rony, né? Na negociação ali com o Atlético Paranaense. Tudo bem que ele pegou um time muito desarrumado do Luxemburgo, ele era escalado como ponta ali, tropeçava na bola, demorou para conseguir assumir a titularidade daquele time do Luxemburgo. É campeão paulista como reserva, né? Então ajudou muito pouco naquela campanha. E aí depois, com a chegada do Abel, a vida dele começa a mudar. Ele ainda faz o seu primeiro gol no Palmeiras antes do Abel chegar, né? Mas já com mais de 9 meses de clube, né? Tem a parada por conta da pandemia e o Rony fica, acho que 9 meses sem fazer um gol pelo Palmeiras, né? Ele demorou muito tempo para marcar o seu primeiro gol, diferente da sua história no Galo aí, que já tem 2 gols nos primeiros 3 ou 4 jogos, não sei. Mas realmente no Palmeiras ele demorou demais para engrenar, mas assim que o Abel chegou, acho que o Rony talvez ao lado do Veiga e mais alguns, o Rony foi um cara que o Abel conseguiu potencializar muito o futebol dele, e aí com o Abel ele começou a crescer demais, mais como um segundo atacante ali do lado do Luiz Adriano. Foi muito importante na campanha de 2020, fez gols em praticamente todas as fases, né? As oitavas contra o Delfim, as quartas contra o Libertad, a semi contra o River lá na Argentina, ele é muito importante. E depois a assistência para o Breno Lopes, o gol do título, né? Então o Rony já desde o início da era Abel, ele já foi um jogador que foi muito importante, e aí conquistou o Abel e seguiu sendo titular. Foi importante na temporada de 21, também fez bastante gols. Na reta final da Libertadores ele acabou não marcando tantos gols, mas foi um cara importante ali no ataque do Palmeiras. Jogou muito em Montevidéu, muita gente não lembra, mas o Rony fez uma partida muito interessante contra o Flamengo na final da Libertadores em 21. E aí em 22, talvez no melhor ano do Abel aqui no Palmeiras, foi também o melhor ano da carreira do Rony, acho. Ele foi o artilheiro daquele Palmeiras, que para muitos foi talvez o melhor Palmeiras desse século. Palmeiras atropelou todo mundo naquela temporada, e o Rony já numa posição mais como centroavante, né? O Abel começou a usá-lo mais como um camisa 9 ali, e o Rony quebrou muito bem o galho e, cara, fez 2 gols de bike, né? Caiu nas graças de vez da torcida do Palmeiras. Então realmente 2022 foi o melhor ano da carreira dele, e ali em 22, para muitos palmeirenses, ele era intocável, indiscutível e titular absoluto da equipe, né? Mas chegou 2023, o começo de ano do Rony até que não foi tão ruim, participou da conquista da Supercopa, do Paulista ali também,
Mas a partir da convocação dele para a seleção brasileira, acho que a partir dali o Rony começa a ter uma queda de desempenho. E para muitos a convocação dele acabou sendo merecida não pelo que ele estava desempenhando, né? Mas pela história de superação dele, de sair de onde ele saiu, né? Acho que a gente colocava muito isso na conta, porque o Rony sempre foi um guerreiro, se mata em campo. Isso a torcida do Galo pode ter certeza que não vai faltar, cara. Pode muitas vezes faltar técnica, e faltou muito aqui no Palmeiras, principalmente nos seus últimos 2 anos de contrato, mais disposição e luta e garra e defender a camisa que ele veste até a última gota de suor. Isso eu tenho certeza que não vai faltar aí no Galo também. Mas fato é que depois da sua convocação para a seleção brasileira, não sei se isso mexeu com a cabeça do Rony, se talvez ele achou que ele jogava mais do que ele joga. Dali para frente a sua história no Palmeiras acabou começando a ter muitos problemas, né? E o Abel, preso na história dele que ele tinha construído no clube, não conseguia colocá-lo como reserva. E o Rony foi ficando, fez uma temporada muito abaixo em gols, em números, né? Em participações. Foi uma temporada muito abaixo. E aí em 24, pior ainda, né? E mesmo assim o Abel o manteve como titular em algumas partidas. Então, acho que a história do Rony no clube se resume a 3 temporadas muito boas, né? 20, 21 e 22 foram realmente 3 temporadas em que ele ajudou demais. O Palmeiras foi muito importante, talvez era uma das peças da engrenagem do Abel aí, como o Veiga, como o Gomes, como o Zé Rafael, como o Danilo. O Rony ali no ataque do Palmeiras realmente foi muito importante, mas seus últimos 2 anos de contrato realmente ele deixou muito a desejar. Talvez também porque sentou um pouco no contrato, né? Por ele ter sido muito importante nesses 3 primeiros anos, conseguiu renovações importantes de contrato, e isso também acabou afetando muito a sua saída do clube, né? Porque o Rony ganhava um salário absurdo pro futebol que ele desempenha, e também isso acabou sendo uma cobrança da torcida, né? Um cara que ganha o que ele ganha devia entregar muito mais, e ele não conseguia mais entregar gols, era muito mais transpiração do que inspiração, né? Faltava muita técnica, desperdiçava muitas chances. Realmente ele sofreu demais aqui no seu último ano. Eu sempre fui um cara que defendi demais o Rony e comecei a apanhar muito da torcida do Palmeiras por conta disso. E chegou uma hora que, cara, tive que largar a mão, porque realmente não dava mais para sustentá-lo como titular. O Abel ainda forçou demais algumas situações dele como titular, quando ele já não merecia. Ano passado ele perde a vaga para o Flaco como titular do ataque, mas ainda na reta final do Brasileirão ainda ganha alguns jogos como titular. Foi importante ali na Libertadores contra o Botafogo, talvez foi o último suspiro de importância do Rony no Palmeiras, aquele jogo maluco no Allianz Parque que o Palmeiras quase vira o jogo no finalzinho ali com o gol do Gomes. O Rony entrou, botou fogo no jogo, fez gol, né? Acho que ali foi o último suspiro do Rony no Palmeiras. E aí a história terminou no início desse ano de uma maneira que eu acho que o atleta não precisava, seu staff não precisava, acabou manchando um pouco da história que ele construiu no clube, né? Mas saiu como ídolo, o clube o tratando como ídolo, e acho que sua história no Palmeiras está mais que feita. Agora, no Atlético, cara, eu confesso que acho que ele pode dar certo sim. Seu início já é promissor aí. Acho que se ele recuperar um mínimo de confiança e entender que ele pode ser um cara útil, mas também não deixar o ego subir muito a cabeça dele, né? Que acho que isso acabou atrapalhando um pouco no Palmeiras. Ele ficou muito grande e chegou uma hora que não conseguiu sustentar o tamanho que ele teve no clube, né? Tinha a questão da camisa 10, que ele ganhou a camisa 10 e a parte da torcida batia muito nessa questão. Como que o Palmeiras tem um camisa 10 desse? Porque o Rony sempre foi muito mais ele sempre entregou muito mais taticamente do que tecnicamente, né? O próprio Abel dizia que se ele fosse nota 9 com a bola no pé, ele não estaria no Palmeiras, ele estaria no Real Madrid, né? Então, mas eu acho que ele pode sim dar certo no Galo. Vai irritar muito a torcida com alguns gols perdidos, mas cria muita situação. É um cara que aperta demais o goleiro adversário, sempre está em cima do adversário, consegue empurrar a zaga adversária para trás, né? Então acho que ele tem sim os seus valores, suas utilidades, mas também vai irritar um pouquinho
o torcedor do Galo, mas eu, como palmeirense, só tenho a agradecer e torço para que o Rony dê certo aí no Galo, assim como eu tô torcendo para que Bruno Fux dê certo aqui, né? Então, vamos que vamos. É isso, espero que eu tenha contribuído com vocês aí, amigos. Precisando, só chamar. É isso, avante palestra, segura os porco. Quem não acompanha o Pó de Porco aí, se inscreve no canal lá e dá aquela moral pra nós. Tamo junto, valeu! É isso, pessoal. E o resto é história, né? Tomara que seja uma história também muito linda do Rony com a camisa do Galo, muito vitorioso nos clubes que passou, um cara que tem um currículo impressionante de títulos. Tomara que siga ampliando aí a sua coleção de taças aqui com a camisa do Galo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais um Além do Bid completaço entregue aqui pra você. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like nesse conteúdo, se inscrever no canal, porque sempre ajuda muito a gente. Considere também se tornar sócio, clicando em Seja Membro aí, tem muito benefício legal para membros do canal. E caso tenha gostado muito, queira dar aquela moral, procura aí embaixo o botão hypar. Caso ele apareça para você, clica nele, porque ajuda a gente demais, combinado? Muito obrigado, saudações atleticanas, pode rodar aí o crédito dos sócios e até a próxima.